perante o chamado Plano Costa e Silva, cujo destino se desconhece e que terá, aliás, partido sem deixar grandes saudades, não é do conhecimento da generalidade das empresas o que é que o governo português vai aprovar com a Comissão Europeia. Sabemos que há sempre a vontade, com 3 ou 4 grandes projetos, resolver uma grande parte do problema e chegar a uma taxa de execução mais elevada. É, aliás, um problema com que o Estado português se confronta há algumas décadas, o de não conseguir tirar partido de uma forma eficaz, e em alguns casos até nem sequer consegue fazer de uma forma séria, os apoios muito substanciais que tem vindo a receber desde que entrou na União Europeia. Neste momento, e perante um volume de fundos de tão grande dimensão, nós gostaríamos, através de debates e estudos, de contribuir com uma estratégia de recuperação da economia. Por um lado, ajuda a selecionar os investimentos mais produtivos e sustentáveis e, por outro, sirva de contraponto a eventuais propostas que, como no passado, possam significar um desperdício de recursos. Uma estratégia de recuperação da economia orientada realisticamente para o mercado internacional será também peça importante no trabalho de atração de investimento direto estrangeiro, que bem preciso é. Não só por os recursos financeiros nacionais estarem muito reduzidos e as empresas muito descapitalizadas, mas também porque 95% delas não têm a dimensão mínima para entrar nas atividades do futuro que exigem investimentos elevados e a presença em vários mercados. Mas se o IDE pode significar o aproveitar desde já das oportunidades que a reorganização das cadeias produtivas europeias vai criar, e nós temos necessidade de recuperar desde já, porque vamos ser uma das economias mais afetadas na União Europeia. Já fomos em 2020 e em 2021, com o confinamento atual, é natural que continuemos a não crescer, vamos ter uma recuperação difícil e, portanto, aproveitar desde já estas oportunidades é importante, mas isto não significa que o investimento e as empresas portuguesas sejam dispensáveis para um regresso a taxas de crescimento mais elevadas. Virão a seguir, se entretanto se reduzirem a carga fiscal e as burocracias que matam as empresas de menor dimensão. Mas para isso muita coisa terá de mudar. Deveríamos, com certeza, não deixar de apelar ao Presidente da República para que as promova e, sobretudo, não viabilize mudanças de sentido contrário, como fez no seu primeiro mandato. É por isso muito oportuno discutir agora este tema. E queremos discutir, e o programa foi organizado muito com o objetivo de conseguir estabelecer uma parceria prática e dinâmica com a Associação Empresarial de Portugal, que vai estar aqui representada na reunião pelo seu presidente, Luís Miguel Ribeiro, e pela AIP, em que o presidente José Eduardo Carvalho nos dirigirá a palavra na sessão de encerramento. Partilharia convosco, sobretudo, aquilo que foi a nossa reflexão no documento que nós intitulamos Portugal Industrial 5.0, o programa estratégico para a valorização da indústria portuguesa. Vivemos hoje e partimos hoje de um patamar diferente daquilo que partíamos há uma década atrás. Surge, entretanto, esta situação que estamos a viver, esta pandemia que estamos neste momento, que nos está, eu diria que está a fazer refletir com mais profundidade alguns dos temas. Isto coloca-nos aqui o problema central que nós sempre víamos
falando e colocando, refletindo sobre ele, e sobretudo se agisse para se resolver, que é o problema da produtividade. Este problema da produtividade tem aqui na sua base dois grandes problemas. Por um lado, as qualificações dos recursos humanos na indústria e, por outro lado, a necessidade de investimento em tecnologia e em digitalização. É claro que resolvendo o problema também da produtividade, resolveremos aqui um conjunto de outros problemas, nomeadamente podermos melhorar as condições salariais, condições remuneratórias daqueles que trabalham na indústria e trazermos ou voltarmos a trazer para Portugal muitos daqueles que procuraram oportunidades lá fora e que têm hoje uma experiência acrescida e que nós precisamos de voltar a trazer para as nossas empresas e para a nossa indústria. E há aqui uma questão que é a questão também do financiamento e da capitalização. É importante cada vez mais as empresas poderem, com capitais próprios, fazer investimentos, mas também todos nós sabemos que estes investimentos, e grande parte deles, muitos deles, atendendo à dimensão e à necessidade e àquilo que eles exigem, é preciso apoio, é preciso instrumentos financeiros que possam apoiar as empresas nesse investimento. Temos ainda cerca de 50% da execução do programa. É uma questão que, de facto, nos deixa preocupados, apreensivos e para a qual não conseguimos perceber o porquê e porque é que não se coloca este dinheiro já ao serviço das empresas, com menos burocracia, com mais eficácia e que, de facto, se pudesse resolver uma parte do problema da falta de recursos financeiros, como é que vamos ser capazes de colocar este dinheiro ao serviço das empresas? Como é que vamos ser capazes, de facto, de aproveitar todos estes recursos para transformarmos a nossa economia, para apoiarmos as nossas empresas e para, uma vez por todas, melhorarmos aqui os nossos problemas, quer sejam o problema da produtividade, como referi, quer sejam a questão da competitividade e tudo o que isso, em torno disso, nós podemos e devemos desenvolver. As principais 5 áreas são capacitação tecnológica. Nesta capacitação tecnológica, temos aqui como questão central a questão da inovação e da relação com o sistema científico e tecnológico. Mas é preciso intensificar ainda muito mais esta relação entre o conhecimento e o valor acrescentado com esse conhecimento produzido. Cerca de 50% dos colaboradores que trabalham na indústria têm como qualificação máxima o ensino básico. Por isso é preciso fazer um trabalho sério, um trabalho profundo que identifique de facto as necessidades de formação das empresas e depois se desenhem soluções à medida das necessidades das empresas. A terceira questão, que é que nós chamamos de capacitação para a eficiência empresarial, a questão da produtividade e da competitividade, onde é importante nós valorizarmos a importância da incorporação de produtos nacionais na nossa indústria, melhorar este apoio à internacionalização das nossas empresas, com aquilo que tem sido o papel fundamental que as associações empresariais têm tido e que, de facto, nós, a AEP, entendemos que temos assumido essa nossa responsabilidade, embora, naturalmente, há aqui um caminho que é preciso. Como quarto programa, nós temos que resolver o problema da capacitação financeira, o problema dos instrumentos de apoio, quer ao financiamento, quer à capitalização das empresas. E, por último, é a capacitação das entidades associativas de apoio à indústria, nomeadamente das associações empresariais. Precisamos, de facto, de ter associações empresariais mais qualificadas, com melhores recursos, com mais capacidade de intervenção, com mais capacidade para poder levar mais informação e mais formação às empresas. Portugal está a atravessar a maior crise económica dos últimos 100 anos, com a destruição da atividade económica profunda e profundas consequências sociais, devido à pandemia do Covid. Com o fim das moratórias, o disparo das falências
e o aumento do crédito mal parado, podemos ter de novo problemas na banca. Chama a atenção que a banca portuguesa é a terceira do espaço da União Europeia em volume de moratórias e é a terceira também do espaço da União Europeia em crédito mal parado, famosos NPLs. E quando a Comissão Europeia voltar ao rigor do Pacto de Estabilidade e os mercados regressarem à análise da sustentabilidade das dívidas públicas, podemos ter novamente momentos de stress das nossas finanças públicas. Aqui talvez haja um fator que mitigue isto, que é o comportamento do Banco Central Europeu e o aparecimento de 2 novos países na zona de risco de finanças públicas. São eles a França e a Espanha, cuja dívida pública vai ultrapassar os 100%, e portanto estes dois novos países vêm juntar-se aos 3 habituais, Grécia, Itália e Portugal, em termos de riscos de dívidas públicas. E, portanto, isso, obviamente, será mais um fator de preocupação e talvez de moderação do BCE no regresso a um rigor da análise da situação de finanças públicas. Esta crise vem, pois, afundar o país, pois numa trajetória de crescimento. Nos últimos 10 anos, foi a terceira mais baixa da União Europeia, logo a seguir à Itália e à Grécia. Depois da quase estagnação na convergência com a União Europeia desde 2000, Portugal divergiu com a crise de 2011 e a recuperação dessa convergência foi muito reduzida até 2019, com um novo choque negativo em 2020, maior do que o sofrido pelas economias do leste europeu. Portugal acelera a sua descida para a cauda da Europa, acabando de ser ultrapassado pela Polónia em termos de PIB per capita em paridade do poder de compra. E existe uma forte possibilidade que até 2025 sejamos ultrapassados pela Eslováquia e Roménia, ficando apenas atrás de nós a Bulgária. E se não houver uma alteração significativa das políticas económicas que levem a uma aceleração do crescimento do PIB, arriscamos com o Covid a ter uma queda permanente do PIB entre 12 a 15 mil milhões de euros. Estima-se para 2021, para Portugal, com todas as incertezas, de facto, um crescimento do produto, pelo fora da competitividade, andará entre 1% e 4%, mas já apontando riscos negativos. Para a ordem dos economistas, andará entre 1% a 2%, e a Católica anuncia mesmo nas suas projeções um crescimento negativo de 2% para o ano de 2021. Falamos muito do Programa de Recuperação e Resiliência, financiado pelo Next Generation EU, mas este programa vai entrar em complemento do quadro financeiro plurianual que já existe e que vai continuar a existir na economia portuguesa. E o Governo, até este momento, não apresentou uma visão conjunta da aplicação dos fundos dos 2 programas, do quadro financeiro plurianual e do Plano de Recuperação e Resiliência. No Plano de Recuperação e Resiliência, é evidente uma forte aposta no investimento público em detrimento das empresas. E até, eu irei mais longe dizendo que o Governo tenta agora, no Plano de Recuperação e Resiliência, fazer um conjunto de investimentos públicos que ficaram congelados nos últimos anos, na legislatura anterior, devido à política de contenção do déficit feita à custa da travagem do investimento público. E, portanto, o Governo aproveita agora o Plano de Recuperação e Resiliência para fazer um conjunto de investimentos públicos que não fez na legislatura anterior. E aqui o Governo fala muito em digitalização e modernização da administração pública. E aqui chamamos a atenção que a transformação digital das empresas e organizações é muito mais que digitalização. É utilizar essa ferramenta para fazer uma transformação de processos, de modelos de negócios, com vista a alterações no seu funcionamento. Por outras palavras, na ausência das reformas estruturais que libertem o potencial produtivo, o PIB potencial, aquilo que eu costumo chamar a capacidade produtiva da Fábrica Portugal S.A., o PIB potencial não vai sair da sua medíocre trajetória de crescimento e o impulso de curto prazo da injeção desta pipa de massa não terá sustentabilidade. Os economistas costumam dizer que é preciso embutir este modelo de curto prazo keynesiano da injeção da pipa de massa num modelo de desenvolvimento a médio e longo prazo que não está apresentado e que, de facto, pela má afetação de recursos que a inação estrutural conduz, duvido que tenha sustentabilidade, porque, de facto, não haver reação da oferta e dos incentivos económicos à criação de riqueza.
Haverá, pois, o risco de despejarmos dinheiro sobre a economia, não resolvendo os seus problemas estruturais, pelo contrário, até os agravando nos casos em que se gasta mal o dinheiro. Quando nós fazemos investimentos que não são produtivos, obviamente criamos despesa corrente e não criamos efetivamente potencial produtivo de riqueza futura para o país. São essas receios e dúvidas que tenho em termos do plano de recuperação e resiliência, que, a meu ver, só consegue funcionar bem integrado numa correta política económica que leve à reação do lado da oferta e aos estímulos de criação de riqueza. Se não for assim, arriscamos a ter aqui, de facto, falta de sustentabilidade nesta injeção, nesta pipa de massa injetada a curto prazo. Tal como foi dito, nós chegamos aqui a partir de um crescimento lento. A economia portuguesa não cresce de facto nas 2 últimas décadas. E a recuperação que nós tivemos foi uma recuperação bastante pouco significativa e bastante pouco robusta nos últimos anos. Naturalmente também, acompanhando a recuperação nos nossos principais parceiros, nomeadamente na zona da União Europeia. Uma das restrições que nós temos tem a ver com a maneira como aqui chegamos, do ponto de vista de ajustamento orçamental. Não tanto para as empresas, mas refletindo-se sobre o funcionamento da administração, que é por isso e por essa via indiretamente importante para as empresas e para o conjunto dos cidadãos, e estamos a senti-lo bem na incapacidade que o Estado tem de responder adequadamente agora na pandemia. Seja porque, na verdade, temos muito menos apoios às empresas e às famílias nesta situação de quebra histórica e absolutamente irrepetível, esperamos, do produto em 2020 e que se vai manter com um crescimento, algum decréscimo anémico ou, um pequeno crescimento, em 2021, temos muito menos apoio do que a generalidade dos outros países da União Europeia. Portanto, o investimento público esteve a níveis muito abaixo do nível que tínhamos quando fizemos em toda a década anterior e muito menos que nos anos 90, inclusive menos a um nível comparativamente inferior àquele que tivemos na altura da recuperação da crise de 2011. E isso tem algum impacto porque temos muitas áreas da administração que não foram suficientemente recuperadas e que necessitavam de investimento para manter a sua capacidade de resposta, sendo que, na maior parte delas, o ideal teria sido aumentar a capacidade de resposta. Portanto, esta ideia de devolver rapidamente ou mais rapidamente salários, pensões, subvenções, foi algo que teve como contrapartida não só muito menos investimento, como também bastante menos despesa de funcionamento. Vamos voltar ao semestre europeu em 2022, provavelmente, é o cenário central. Vamos continuar a ter a grande almofada do sucesso do professor Centeno, que foi a quebra histórica das taxas de referência do Banco Central Europeu, refletindo-se, obviamente, sobre nós. Não é absolutamente garantido, longe disso, que no fim do plano de recuperação e resiliência nós tenhamos uma política monetária idêntica àquela que temos neste momento e àquela que temos tido ao longo dos últimos anos. Como é que isto se resolve? Tornando o plano de resiliência, fazendo outras coisas no âmbito da administração pública, mas tornando o plano eficaz. Se olharmos para o nosso plano, nós verificamos que ele tem uma parte muito significativa naquilo que chamam resiliência, cerca de 3,4 mil milhões de euros. Não nos podemos esquecer também que, a par deste plano, nós vamos ter o quadro 2030, e estamos agora a finalizar o 2020, e, portanto, há muito dinheiro europeu que tem que ser enquadrado na chamada, em complementaridade à bazuca. Temos 2,6 para a chamada transição climática. Eu acho que aqui, para além de alguma coisa da transição climática, também deveria estar, e está pensado alguma coisa em termos da circularização da economia, que é algo que está para ficar, e por outro lado, se estivermos do lado das empresas, é bom que essa circularização aconteça
porque toda a legislação comunitária que está a ser transposta com grande velocidade para Portugal, às vezes até em antecipação àquilo que são as propostas que estão a ser aprovadas em Bruxelas, tem uma implicação enorme sobre as empresas, está a ter uma implicação enorme em tudo o que são os resíduos e as embalagens produzidas pelas empresas. Isto afeta o setor industrial, afeta o setor da distribuição e afetará mais quanto menos circularizada tiver a economia. E a consequência disto é, se nada acontecer adequadamente, preços ao consumidor maiores, colocação nos mercados internacionais com maior dificuldade. Porquê? Porque o custo é maior, com a aplicação deste princípio, que é antigo, mas que agora começa a ter um peso muito significativo da responsabilidade alargada do produtor. E, por outro lado, temos aquilo que o Governo chama de digitalização, mas que, mais uma vez, eu gostaria de chamar transformação digital. Continuamos a ter uma prevalência enorme do financiamento bancário, continuamos a ter um crescimento permanente dos depósitos e não temos esses depósitos e outras formas de financiamento dos bancos devidamente reciclados. Os fundos de investimento estão nacionais, e quando eu estou a falar de fundos de capital de risco, estão todos à espera do Banco Europeu de Investimento e, portanto, continuamos a ser uma economia em que a poupança, que é historicamente baixa, não se recicla devidamente para o tecido produtivo. Para além, enfim, da questão que está mais do que debatida e que é importante e não está resolvida e sobre a qual temos que ter imensa atenção, que é a questão da transparência na afetação dos recursos. Há todo um conjunto de processos de repensar as funções, de repensar a forma como o Estado está organizado. Muitos deles, como nós sabemos nas nossas empresas, exigem investimento. Ora, está aqui o investimento que é preciso fazer. Não vamos apenas replicar noutras áreas aquilo que fizemos na década passada nas autoestradas, vamos necessariamente ter de, e é isso sobre o qual, do meu ponto de vista, ainda existe um grande ponto de interrogação, utilizar este impulso para alterar significativamente o funcionamento do Estado, reestruturando-o profundamente. E isso implica, enfim, meios para investimento. Agora, finalmente, temos, ou pelo menos o Governo não pode argumentar que não os tem, implica ser capaz de o fazer. Portanto, estas questões têm que ser absolutamente resolvidas e esta é mais uma oportunidade para o fazer. Agora vai haver muito dinheiro, mas continuamos a ser uma economia com imensas restrições e, portanto, não podemos pensar que não temos que fazer boas escolhas. Agora, um aspecto fundamental é que se os investimentos não forem bem feitos, se as outras transformações não forem feitas a par dos investimentos que vão ser feitos, algo é absolutamente certo, é que nós teremos um impacto no crescimento durante estes anos, mas não teremos uma muito melhor economia daqui a 10 anos. Aqui cingir-me nesta minha introdução a 3 pontos. O primeiro que tem a ver com a mudança de paradigma económico que estamos a viver, o segundo com aquilo que eu chamo a Casa das Máquinas da Comissão Europeia e o terceiro um ponto mais político. Mas comecemos pela mudança de paradigma. Christine Lagarde, há 2 dias em Davos, falava desta mudança através de 4 efeitos positivos e de 3 desafios ou efeitos negativos desta mudança de paradigma. E se olharmos para esta mudança que vivemos na pandemia, vemos exatamente, por um lado, algo muito positivo, esta aceleração digital, ou seja, a tecnologia do Zoom já existia, a tecnologia para as teleconsultas já existia, mas aquilo que mudou foram realmente os processos e a utilização dessa tecnologia. Segundo, a mudança que estamos a viver no paradigma do mundo do trabalho. Primeiro, tivemos uma primeira fase, na primeira fase da pandemia, que pensávamos que já ninguém quereria voltar para o local de trabalho. Vimos hoje que isso não será assim, que as pessoas querem voltar, mas já não querem voltar da mesma maneira nem da mesma forma.
Depois o que é que vimos? Vimos um investimento privado a acelerar a inovação e a tecnologia. E finalmente, como mudança positiva, o strong awareness em relação ao climate change. 70% da população põe como prioridade número 1 este combate às mudanças climáticas. Qualquer plano de resiliência tem que ter em conta estes efeitos positivos, assim como os efeitos negativos desta mudança. O primeiro, que tem a ver com o desemprego e o pensarmos se esta mudança nos vai criar ou não um desemprego em massa. Todas as empresas estão, obviamente, a sofrer com a crise, mas umas mais do que outras. E depois temos um negativo que é contrário ao positivo do investimento da inovação. É que os privados começaram a investir mais em inovação, nós vimos mais inovação no setor privado e vimos os Estados e mesmo a União Europeia a diminuir o investimento em inovação e ciência. E, portanto, nós temos aqui um problema grave, foi que temos uma dissonância cognitiva, não é? Porque aquilo que nos está a salvar da crise é a ciência, mas os Estados-membros, neste caso, não o perceberam. E por isso aquilo que eu vos queria dizer sobre o plano de recuperação, corroborando aquilo que foi dito, e achei muito interessante porque o Pedro Ferraz da Costa disse nós em Portugal fazemos estas coisas, 3 ou 4 projetos concretos e depois pensamos que está tudo resolvido. E realmente o plano de recuperação não deveria estar focalizado em projetos concretos. Deveríamos sim olhar para o plano de recuperação como um investimento possível naquilo que são as mudanças que precisamos e que foram aqui referidas. Depois queria-vos fazer um ponto sobre aquilo que eu chamo a casa das máquinas. Planos não são, como muitas vezes na vida, não é inteligência, é trabalho. E nestes planos, aquilo que eu vi durante os 5 anos da Comissão Europeia é que são 80% implementação e 20% estratégia e inteligência. E finalmente, para finalizar, queria fazer um ponto político. O primeiro é dizer que se não se tivéssemos tido o Brexit, não estaríamos aqui a falar hoje. Ou seja, a capacidade da União Europeia de ter levantado este plano de resiliência, de ter conseguido 1,8 trilhões para os próximos 7 anos, foi possível. E tenho muita pena de o dizer porque gosto muito do Reino Unido e adorava que nunca tivessem saído da União Europeia, mas foi possível neste tempo porque o Reino Unido já não era parte da discussão. O segundo é que no primeiro lockdown nós tivemos um desaparecimento na altura do populismo. Vimos que a Marine Le Pen desapareceu de cena, vimos que o Salvini já não falava. As pessoas perceberam que este vírus não tinha fronteiras e, portanto, que estes populismos não tinham sentido. Neste segundo lockdown, estamos infelizmente a ver uma volta do populismo, porque as pessoas estão cansadas, não querem ficar em casa. E vamos ter que conseguir muito mais equilibrar entre aquilo que é a vida das pessoas, a economia, o sofrimento daqueles que não podem trabalhar, com o sofrimento terrível, horrível, daquelas famílias que perdem os seus entes queridos. Gostava de deixar e repetir o ponto que é técnico, mas é político, que se não tivermos a coragem de falar na mudança radical na maneira como olhamos para o mercado de trabalho em Portugal, que tem que ser mais flexível, se não olharmos para uma reforma do Estado, que, como dizia Luís Mira Amaral, a digitalização não é apenas computadores e que o António Nogueira Leite também reiterou, tem que ser uma mudança dos processos, do talento, do recrutamento de talento, da maneira como as pessoas trabalham. Não é o dinheiro que nos vai fazer ter essa vida melhor. O primeiro ponto para onde eu gostava de começar é uma constatação de facto, não é? A constatação de facto é que a economia portuguesa, a produtividade da economia portuguesa não tem convergido para a competitividade europeia, a produtividade europeia ao ritmo que se esperava. E porquê é que era o ritmo que se esperava que essa produtividade convergisse? Porque à medida que Portugal vai formando profissionais cada vez melhores,
e o capital humano se vai acumulando cada vez mais no país, se esperava também que houvesse uma convergência. E essa convergência não tem existido. E, de alguma forma, esse é o paradoxo que eu acho que nos reúne aqui, e o que eu estou a dizer não é nada de novo. O Presidente da AEP também falou nisso na sua intervenção. Para lidar com esse problema, tem havido vários grupos de reflexão e vários programas, e este plano de recuperação e resiliência, de alguma maneira, tenta inserir-se nesta preocupação. O problema é que, como já foi dito aqui, este plano não é uma resposta direta ao problema da recuperação da produtividade portuguesa. É mais uma política, um reforço da política orçamental do Estado português. E por isso, de alguma forma, criou-se aqui um bocadinho mal entendido, não é? Que o problema do atraso no crescimento da produtividade da economia portuguesa poderia ser resolvido com um reforço apenas com o reforço da capacidade da administração pública. Quando vemos que a questão do atraso português, do atraso Portugal na convergência para a produtividade, para os níveis de produtividade europeia, tem mais a ver com o que se costumava chamar, e que ainda se chama, mas nem toda a gente gosta, de reformas estruturais, apelidado de reformas estruturais, que todos também já falaram até agora. Nós vemos que a produtividade é maior em empresas maiores, vemos que a produtividade é maior em empresas exportadoras, vemos que há uma dispersão muito grande de produtividades em empresas do mesmo setor, o que leva a crer que há pouca transferência de trabalho de umas empresas para outras dentro do mesmo setor. Outro exemplo que se põe aqui é que estamos focados neste plano, não é? que são planos. É um plano que realmente é um plano de principalmente despesa pública, e não estamos focados e não estamos a discutir a questão, por exemplo, da afetação de licenças de 5G, não é? Que, podendo ser crítico ou não do processo que está a ser seguido, vai ter uma importância brutal em termos da digitalização do país na próxima década, porque a quantidade de investimento que foi feito em Portugal no 5G vai condicionar, de alguma forma, o nível de qualidade dos serviços de comunicação nos próximos 10, 20 anos, e provavelmente a eficiência com que Portugal pode desenvolver os setores no que se chama Internet of Things, não é? Que é um dos setores que é apontado como um dos setores de mais futuro em todas as economias desenvolvidas. Para terminar, são 3 pontos que eu queria deixar em cima da mesa. Primeiro, em linha com o que já disse o engenheiro Mira Amaral, este programa de recuperação e resiliência é principalmente um programa de despesa pública. E, portanto, segundo ponto, há aqui de alguma forma um mal-entendido, porque um programa de despesa pública se calhar não é o programa mais indicado para fazer face a um objetivo de recuperação da convergência de produtividade portuguesa com a produtividade europeia. O terceiro, para isso, provavelmente seria mais importante focarmos em reformas estruturais. E o terceiro ponto é que este programa em si, provavelmente focado muito na administração pública, pode ter muito poucas pontes para a iniciativa privada e, de alguma forma, ser pouco atrativo para atrair a iniciativa privada, para ajudar, de alguma forma, a que alguns dos objetivos deste programa sejam mais eficazes. Eu apresentei, para ser discutido nesta reunião do Fórum, um documento sobre reindustrialização. Portanto, é necessário começar a fazer programas concretos e dizer exatamente, e nomeadamente dizer ao Governo o que é que nós queremos, o que é que nos preocupa, o que é que propomos
em particular. A nossa indústria perdeu produtividade, perdeu capacidade de competitividade, perdeu competências, perdeu unidades de referência, perdeu uma série de coisas, nunca mais recuperou. E nós, ao fazermos um esforço de recuperação da indústria neste momento, ou eu tenho grandes dúvidas que a economia portuguesa venha a sair, digamos, deste marasmo, desta perda sistemática de rendimento e de pobreza. E julgo que este é o momento ideal, por uma razão. Porque a Europa, por duas razões. Primeiro, porque as novas tecnologias da indústria 4.0 tornaram competitivas pequenas séries, portanto, a economia de escala, as regras das economias de escala alterou-se muitíssimo. E em segundo lugar, porque a Europa percebeu que a sua dependência da máquina industrial da China é perigosa para o futuro. E, portanto, da conjugação destes dois aspectos, eu julgo que vamos assistir a um processo de reindustrialização da Europa. Reindustrialização não é mais indústria, não é aumentar a capacidade instalada das nossas empresas neste momento. Reindustrialização é nova indústria, é indústria com inovação, com novos produtos, novos processos, novo posicionamento dos processos, novos paradigmas. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. As nossas empresas são muito pequenas à escala europeia. E, portanto, não é possível continuar, não é possível crescer, não é possível exportar, não é possível integrar novas tecnologias com empresas desta dimensão. Não é possível. E, portanto, um programa de reindustrialização pressupõe um programa de fusões e aquisições robusto e rápido, porque não é possível fazer crescimento. O crescimento orgânico é muito lento e nós não vamos lá, digamos, em tempo útil. Primeiro, fazer crescer as empresas. Mas, como as empresas e os empresários reagem a incentivos, nós temos que criar um sistema de incentivos que valorize ou que privilegie, digamos, as médias e grandes empresas. Que é exatamente o contrário de tudo que tem sido feito. E, portanto, fazer uma discriminação positiva para as médias e grandes empresas. Criando, inclusivamente, um conjunto de incentivos a que só empresas com uma dimensão mínima em termos de volume de vendas, número de engenheiros ou do número de quadros técnicos, etc., podem concorrer. Portanto, isto é a alteração completa, digamos, da situação que nós temos hoje. A minha opinião sobre as microempresas é simples. As microempresas não deviam estar no Ministério da Economia, deviam estar no Ministério do Emprego e da Segurança Social. Porquê? Porque as microempresas não são empresas, são unidades de criação própria de emprego. Não têm nenhuma capacidade de competição, digamos assim, em mercados abertos. E, portanto, deviam estar ligadas ao emprego e à segurança social e beneficiar dos apoios normais do emprego e da segurança social, e não do Ministério da Economia. O que eu sugiro é, como base para a definição de uma estratégia de reindustrialização, nós devíamos construir uma matriz de setores, tecnologias. Ou seja, quais são as tecnologias onde nós já temos algum conhecimento? Biotecnologias, nas tecnologias dos materiais, eu enumero um conjunto de tecnologias onde nós já temos algum conhecimento, nas tecnologias de informação e comunicação, nas tecnologias da saúde, nas tecnologias dos materiais, etc., de aeronáutica, e os setores. E, portanto, temos os setores tradicionais, calçado, têxtil, vestuário, etc., e temos os setores da metalomecânica ligeira, e temos os setores das farmacêuticas e eventualmente, os setores, digamos, de maior inovação. Mas esta construção da matriz, tecnologias, setores, não é com a CAI, com o número de vendas global, não é nada disso. Era criar, digamos, uma matriz, portanto, 2x2, onde nós temos, nas tecnologias, temos o desdobramento das subtecnologias, e nos setores nós temos as empresas relevantes de cada setor. Eu diria, empresas que representam 30% do volume de vendas, as maiores empresas que representam, digamos, o maior volume de vendas. E a partir daí, tentar criar, digamos assim, criar em cada setor uma empresa líder e uma empresa challenger. Criar, no fundo, aquilo que existe no setor da cortiça. A cortiça tem uma empresa líder clara, que é a Cortiça Namorim, que experimenta novas abordagens, que experimenta novas tecnologias, automação, robotização, etc. Nós precisamos ter em cada setor industrial, digamos assim, uma empresa líder. E valia a pena termos uma empresa challenger, que é para a empresa líder no
não dormir, digamos assim, nos louros conseguidos. Portanto, esta é uma alteração completa de paradigma e é uma alteração de paradigma político. Este programa é um programa estrutural, não é um programa conjuntural. E, portanto, é um programa que vai ser desenvolvido 5, 10 anos, mas tínhamos que começar já. Bom, este crescimento das empresas, portanto, o que criar empresas maiores, mais robustas e com maior capacidade de intervenção nos mercados globais, permitia também, para além de aumentar as exportações, permitia ter massa crítica para ir às feiras internacionais, para fazer negociação internacional, etc. E, portanto, o que eu sugiro, e permitia outra coisa que é muito importante, permitia alianças estratégicas ou parcerias com empresas internacionais, nomeadamente de áreas razoavelmente inovadoras, e estou-me a lembrar, sei lá, das áreas da farmacêuticas ou outras, com as nossas empresas nacionais. Portanto, o que eu proponho é incentivos financeiros e fiscais ao crescimento das empresas, que já falei. Reforço do balanço das empresas com entrada de quase capital do Banco de Fomento. Depois, apoio a criação de uma empresa líder e de uma empresa challenge em cada setor industrial. E depois, claro, criação, como dizia o Carlos Moedas, e criação, digamos, de uma maior capacidade, digamos, de inovação, reforçando os parques tecnológicos, os centros tecnológicos, as incubadoras, etc. Isto não é possível desenvolver um programa destes sem uma equipa de gestão com imensa autonomia, com capacidade, com conhecimento da realidade industrial e que dependa do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Economia, mas que tenha, digamos assim, um grupo pequeno de coordenação, que tenha autonomia global para tomar decisões e para pôr este programa, digamos assim, no ar, em operação. Nesta reflexão sobre o programa de recuperação e resiliência, alguns comentários sobre o investimento em infraestruturas de transporte. Tanto mais, tal como ficou já hoje dito, que há uma afetação muito grande e significativa dos recursos financeiros deste plano na despesa pública e não há expectativas que mude. É que tem havido um relativo consenso sobre a matriz de investimentos em infraestruturas de transporte que tem sido partilhada pelos últimos 3 governos. Isto não é muito vulgar na gestão pública portuguesa. O atual PNI 2030 vai consagrar um montante considerável de aquisição de material circulante ferroviário. E também se está-se a colocar como prioritário investimentos significativos na mobilidade e na expansão da linha do metro em Lisboa e Porto, que não estava prioritizados nos governos e nos planos anteriores. Até há muito pouco tempo, os grandes projetos de investimento em infraestruturas e a sua prioridade de execução normalmente dependiam da oferta e eram feitos pela oferta. Em 14 anos gastaram-se 13 mil milhões de euros em acessibilidades rodoviárias e não foi por isso teve um incremento significativo na competitividade da economia portuguesa e também não houve efeitos significativos na coesão territorial. Neste momento só 13% da população portuguesa está a mais de 15 minutos do acesso a uma linha de alta prestação e gastámos 2 mil milhões de euros na linha do Norte para reduzirmos em 10 minutos o percurso do Alfa. Chegou-se à definição clara e consensual de alguns objetivos. O primeiro era reduzir em baixa o Plano Rodoviário Nacional, pelas razões que há pouco referi. Em segundo lugar, privilegiar as mercadorias e a carga em detrimento dos passageiros. E em terceiro lugar, potenciar infraestruturas existentes e ligações insuficientes em detrimento de projetos novos. E também conseguiu-se consensualizar uma metodologia de prioritização destes projetos assentes nas seguintes dimensões: se eles estavam ou não enquadrados nas redes de transportes europeias, se potenciavam a intermodalidade dos fluxos de transporte, se eram competitivos, isto é, se tinham capacidade de captação de tráfego e aumento do volume da carga, a solvabilidade financeira dos projetos,
se tinham algum potencial de captação de fontes externas de funding e se eram eleitos ou se eram elegíveis nos incentivos comunitários. E um ponto importante, a comportabilidade. Eu não consigo encontrar, passado 4 ou 5 anos de todo este trabalho, não consigo encontrar um novo projeto de investimento que justificasse a integração nos 30 projetos prioritários que foram definidos, desde que se obedecesse ao objetivo principal, que era contribuir para a competitividade externa da nossa economia. O problema da discussão centra-se mais na ferrovia, e é aqui que, sendo ela até a prioridade do atual Ministro, que eu gostaria de fazer dois comentários. A discussão não se centra tanto nas necessidades de investimento, porque só 30% dos 3.919 km de rede, 30% não tem tráfego. 33% não está eletrificado. Só 19%, 620 km, permite carga rebocável superior a 1.400 toneladas. E o traçado não permite tráfego de comboios com 750 metros, porque as pendentes reduzem a capacidade de tração e falta de resguardos, e daí a falta de competitividade do transporte ferroviário. Eu acho que o Fórum da Competitividade tem de aprofundar, com a presença de outros atores e dos atores que estão na procura e nos clientes destas infraestruturas. Temos de aprofundar este debate, porque estes atores poderão não aportar grandes contributos do ponto de vista estratégico, mas de certo acrescentarão realismo e pragmatismo a esta discussão. Nós temos de evitar que daqui a alguns anos possamos chegar às mesmas conclusões no investimento ferroviário que chegámos no investimento rodoviário. Nós temos de refletir, e facilmente chegamos à conclusão, que o investimento rodoviário não gera cash flow para pagar investimentos e por isso não atrai privados. Nós temos de refletir quais são as consequências e os impactos para a economia quando temos vales financeiros negativos em projetos de investimento em infraestruturas.